Nós estamos aqui nesta noite, através da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Bragança Paulista, apresentando mais um evento, dessa vez com um tema bastante importante, em comemoração a uma data, né, que não deveria ser comemorada, mas deve ser lembrada, que é o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nós gostaríamos inicialmente de agradecer, né, a presença do vereador Basílio, que está aqui conosco e faz parte como supervisor da Escola do Parlamento, a coordenadora também executiva Margarete de Pieri. E também gostaríamos de agradecer a parceria que nós fizemos para que esse evento acontecesse também nessa semana, com o Conselho Tutelar, através dos conselheiros aqui presentes, Marisa Lima, Netânia Carvalho, a Sueli, o Július e a Simone. Também gostaríamos de agradecer a presença da coordenadora geral do projeto Quebrando o Silêncio, a senhora Grace Ferreira, o senhor Cláudio Alcides, líder dos desbravadores da Adventista, a líder da ADRA, né, que é a Associação Adventista, a dona Nilva Zeiton, o doutor Alexandre Arnone, que é o presidente da Câmara do Comércio do Mercosul, muito obrigada pela presença de todos vocês, o pastor Leideivan, que é o líder da Igreja Adventista, e o líder dos aventureiros, que é a Kátia Sempel. Então, nesta noite aqui, dando início às atividades, nós vamos passar a lista de presença, só uns recadinhos antes de convidar a nossa palestrante da noite. O evento está sendo transmitido pela internet, tá, no site da Câmara, ao vivo, e depois ficará também no canal que nós temos no YouTube. Então, quem quiser acessar depois, fiquem à vontade. Nós estaremos passando uma lista de presença, pedimos a todos que, por gentileza, preencham legível, para que possam ser emitidos os certificados que serão transmitidos via e-mail ou WhatsApp. Então, vamos passar agora a palavra à doutora Damares Moura, que está aqui conosco para mais uma atividade de conscientização sobre o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nesta data. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Olha, eu vou subir aqui para ficar maior um pouco, não é? Eu tenho esse problema, gente. Eu já chego e já peço para subir, para o povo me ver melhor, não é? Eu quero agradecer a oportunidade. Embora, como a nossa mestre de cerimônias mencionou, não seja propriamente uma data para comemorar, mas é uma data para conscientizar. Então, as datas existem e, às vezes, as pessoas ficam... Gente, mas tem data para tanta coisa, não é? O dia disso, o dia daqui. Para que o dia disso? Nós temos que ter dias destinados a determinados temas para que a sociedade se lembre deles. Não é? Porque, se não tivermos... existem alguns dias que, na verdade, me parecem meio desnecessários. Não é? Mas o 18 de maio, muitos de nós está com este lacinho na roupa, não é? Para registrar o maio laranja. Então, a gente tem o setembro amarelo, a gente tem o novembro azul, a gente tem o outubro rosa, e tem também um marrom aí, que eu já esqueci o que é, gente. Tem o marrom, e eu estou achando interessante, porque estávamos ali fazendo um lanche,
e alguém falou assim, falamos tanto em repressão hoje, não é? Como reprimir o abuso, exploração sexual, como tratar, como acolher as vítimas, mas o que a gente pode fazer antes que aconteça? Fui perguntada agora, Marisa, antes que aconteça, o que a gente pode fazer? Eu falei, a gente pode fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Só existe uma única maneira de nós transformarmos realidades violentas e intolerantes. Não é? E esta maneira chama-se educação. E eu contei hoje, mas espera ainda, não vou começar a palestra que eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Já entro no assunto, né, Marisa? Eu estava com a turma do Conselho Tutelar, várias cidades reunidas hoje no espaço público aqui da cidade, sob o comando desta grande conselheira tutelar, presidente do Conselho Tutelar de Bragança. Estou certa, Marisa? A querida Marisa, não é, que está aqui conosco, tão comprometida com este trabalho, não é, com a proteção das nossas crianças e adolescentes. Parabéns, Marisa. Minha gratidão pelo convite e a oportunidade que você me deu de estar hoje à tarde com tantos agentes ali da saúde, da educação, né, e de outras organizações da sociedade civil, que eu acredito muito, vereador Basílio. Então, eu quero agradecer, Marisa, estou começando por ela, não há nenhuma ordem de preferência, não é, porque a gente se encontrou agora à tarde. Eu quero agradecer Nilva Zeiton. Cadê Nilva? Nilva é sociedade civil em ação, não é? Faz um trabalho social extraordinário aqui em Bragança Paulista. Não é? Em defesa, como ela me conta agora, mas eu acompanho de perto, que nós somos amigas há muitos anos, não é? Em defesa daqueles que perderam a condição de reagir. Então, Nilva, eu quero agradecer, porque por suas mãos também eu estou aqui hoje, não é? Agradecer pelo convite, pela oportunidade, pelo trabalho que você realiza em Bragança Paulista, não é? E pela amizade que temos tão próxima e tão querida, tá bom, Nilva? Eu quero também mencionar aqui a coordenadora geral de uma campanha, que é uma campanha mundial, não é? Eu tenho a honra de fazer parte desta campanha na promoção e na organização dos eventos há pelo menos 10 anos no estado de São Paulo. Esta campanha no mundo chama-se End It Now, que é Pare Agora. Na América do Sul, ela se chama Rompiendo lo Silêncio. E no Brasil, ela se chama Quebrando o Silêncio. É uma campanha de prevenção e uma campanha de conscientização ao abuso e violência dos vulneráveis, não é? Mulheres, crianças e idosos. E tem um material extraordinário que faz parte dessa dinâmica da educação da sociedade. Então, a gente precisa mesmo ir às ruas. Amanhã eu sei que vai ter uma passeata. Tem que ir às ruas, com faixa, com cartazes, distribuindo panfletinho, com canais de denúncia, distribuindo gibis que a campanha Quebrando o Silêncio vai distribuir para vocês à saída. Eu tenho um filho de 9 anos de idade, ele agora já é palestrante, Grace, do Quebrando o Silêncio. A nossa coordenadora geral aqui, para toda a região do Vale do Paraíba, é Grace Ferreira, que já foi apresentada. Daqui a pouquinho ela fará uma breve saudação a vocês, não é? E ela está fazendo e coordenando esse trabalho para todo o Vale. E no último sábado de agosto, certamente Bragança vai ser sacudida com a campanha Quebrando o Silêncio. Nas ruas, não é? Distribuindo materiais, prevenindo e conscientizando pessoas. Então, isto é o que se faz antes do problema acontecer. Não é? Porque depois que o problema acontece, eu tenho a repressão, não é? Que é uma abordagem penal, e eu tenho o tratamento das vítimas que precisam agora recomeçar suas vidas, não é? E se recuperar do ponto de vista emocional e moral e tudo mais. E eu quero agradecer
ao gabinete do vereador Basílio, meu colega advogado aqui de Bragança Paulista, e eu já provoquei o vereador ali dentro, porque a gente tem que nos lugares fazer as coisas, né, vereador? Tem que fazer completo. Já provoquei o vereador ali dentro, porque nós temos uma lei do ano de 2007, recentíssima, que trata da escuta assistida. Crianças vítimas de abuso e violência, quando são ouvidas, não podem ser revitimizadas. Não podem reviver tudo o que aconteceu e muitas vezes de forma inadequada. Então, a lei da escuta assistida, que já prevê os procedimentos mais adequados para ouvir uma criança em situação de violência e abuso, precisa ser implementada. Não é? Nós temos no Brasil um ordenamento jurídico tão amplo e tão completo, mas temos um problema seríssimo com a implementação das nossas leis. Não é? Então, não basta prever o direito, é preciso que o direito seja acessado pelos cidadãos e que ele pegue no direito e fale, tem a lei e eu estou exercendo, eu estou tendo acesso a esse direito. Então, vereador, eu quero, por último, agradecê-lo, não é, por nos receber aqui hoje nessa Casa de Leis tão importante para o município de Bragança. Não é? O Legislativo tem esta condição, não é, de elaborar leis para o bem comum, para melhorar a vida das pessoas. Então, muito obrigada por nos receber aqui. E tem muitos amigos que eu estou vendo aqui, mas eu quero destacar a presença do Clube de Desbravadores e de Aventureiros da Igreja Adventista. Estes jovens fazem também um trabalho extraordinário, não é, que não é de natureza religiosa, tão somente, mas principalmente é um trabalho de cidadania, não é? É um trabalho social, é um trabalho de acolhimento de crianças e adolescentes no seio deste clube, não é? Para que eles ali se desenvolvam de uma forma integral e participando de forma ativa, não é? Do bem e da cidadania e da melhoria da vida das pessoas ao redor. Parabéns aos líderes aqui do Clube de Desbravador, que prestigia e certamente estão aqui para aprender um pouquinho daquilo que a gente vem trazer aqui nessa tarde. A todas as lideranças, assistentes sociais, eu sei que temos líderes religiosos, temos um pastor aqui da Igreja Adventista que nos prestigia com a sua esposa nessa noite também. E os demais representantes de ações sociais que estão aqui hoje conosco nessa noite. Muito obrigada pela presença de todos e vamos então ao assunto desta noite. Eu tenho aqui um aparelhinho, né? Eu vou pedir licença porque eu ganhei uma camiseta que Marisa me deu e eu vou vestir, tá bom? Vou fazer minha palestra com minha camiseta do Maio Laranja, combatendo abuso e violência, exploração sexual de crianças e adolescentes. Marisa mandou fazer a menor camiseta da fábrica, porque eu só ganho camiseta que eu não uso. Eu tenho uma coleção, porque são todas vestidos, né? Posso até botar no cinto e usar. Mas a de Marisa foi no ponto, Marisa. Olha aqui. Vamos lá. Vamos usar isso aqui para ver se dá certo, não é? Eu quero só fazer uma autoapresentação para contextualizá-los. Eu sou advogada e estou participando das ações da Ordem dos Advogados na seccional de São Paulo, que é a sede da OAB no Estado, há 12 anos. Eu iniciei ali, nós presidentes de comissões como eu, somos todos voluntários, servimos à OAB voluntariamente. Fazemos isto com muito amor, não é? À profissão e ao nosso órgão de classe. Eu presido a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, fui membro fundador, é uma comissão que combate intolerância religiosa. Nós temos muitos problemas nesse país e a gente imagina que não temos, não é esse o assunto da noite e não deixa de ser, porque nós vamos falar de intolerância humana, não é? Que é a perda da capacidade de ver o outro, de considerar o outro com a sua religião, com a sua cultura, com o seu costume, com as suas escolhas, não é? Temos uma imensa dificuldade e há religiosos sofrendo nesse país.
intensamente, porque não tem liberdade para escolher e professar. Eu não quero só escolher, eu quero escolher e quero professar minha religião. Eu quero exercer minha religião sempre sem ser privado de direitos por essa razão. Então, esse trabalho é intenso, extraordinário, já atendemos, já passaram por nós nesses 12 anos milhares de pessoas. De todas as tradições religiosas, especialmente aquelas que sofrem maior intolerância nesse país. Mas também sou membro da Comissão de Vitimologia e Criminologia da OAB de São Paulo, e isso tem maior relação com o que eu venho fazer aqui hoje. Não é? Essa comissão atende, discute, encaminha, busca soluções, propõe aos poderes constituídos caminhos para combater, não é, a criminalidade e assistir as vítimas. Por isso que ela é uma comissão de vitimologia e de criminologia. Não é? E ali se aborda diversas faces, não é, da intolerância humana e também abuso e violência, e exploração sexual de crianças. Eu queria só fazer uma breve conceituação de pedofilia, que a gente ouve muito, não é, nos noticiários, e ouve recentemente aqui por parte do Parlamento Federal, iniciativas bastante positivas no sentido de identificar, não é, as grandes organizações, porque nós não estamos falando de um pedófilo, nós estamos falando de organizações, não é, com capilaridades internacionais que estão faturando mais do que a Microsoft. São 100 bilhões de dólares movimentados por ano com a indústria da pornografia. E a pornografia se utiliza para a produção dos seus materiais, de práticas, a maioria delas realizadas com crianças e adolescentes. Mas a pedofilia, ela é tratada pela Organização Mundial da Saúde, lá no item F65.4, como uma doença. Os pedófilos que não praticam a pedofilia, muitos deles vivem sob controle medicamentoso. Não é? A pedofilia resumidamente, mas é o que a OMS conceitua, é uma doença. Não é? Preferência sexual por crianças. Geralmente crianças pré-púberes, que não entraram na puberdade ou estão no começo da puberdade. Eu sei que tem, talvez, crianças aqui em nosso meio, naturalmente, que eu vou tentar direcionar a minha linguagem para que elas sejam atendidas também, mas não é mais como no nosso tempo. Não é? Quando eu era criança, eu venho do interior da Bahia, nunca ouvi falar disso na minha vida. Minha mãe era educadora e ela nunca, né, Grace? Grace nasceu na Bahia também, gente. Tem uma longa história, né, Grace? A minha mãe nunca falou para mim, filha, cuidado. E eu tenho um filho de 9 anos que hoje ele sabe de tudo. É diferente. O meu filho já sabe como se portar e até como se defender de alguma investidura que signifique violação da integridade dele, sexual, física. Né? Então, é um assunto, falamos aqui dentro agora com o vereador. Como fazer, ou nós introduzimos de forma intencional nas nossas escolas, eu não estou falando de ensino médio, eu não estou falando das séries mais adiantadas do ensino fundamental, não. Eu estou falando de levar este conteúdo para os pequenininhos. Talvez estes sejam os que mais precisam, claro que com uma linguagem adequada para eles, sejam os que mais precisam saber. Por quê? Porque muitos deles só se dão conta de que estão sendo abusados na adolescência.
Porque quando eles são muito pequenininhos, eles são convencidos pelo abusador, e a gente vai falar brevemente sobre isso, porque o abusador, dificilmente o abuso sexual, exploração sexual de crianças pequenininhas é promovido com o uso de força e com o uso de violência. Não precisa. Não é? É com o uso do convencimento. A ponto dele achar que o que está acontecendo é normal e há entendimentos assim tão absurdos de que a criança estava gostando. Criança não gosta de ser abusada sexualmente, porque a criança nem sabe que ela está sendo abusada sexualmente. Se ela está gostando de uma coisa que ela não tem consciência que é um abuso e uma exploração sexual. Por isso que ou nós introduzimos de forma intencional, lá na base, no ensino mais fundamental, conteúdos adequados para conscientizarmos e ajudarmos as nossas crianças, em muitos casos, a defenderem a si mesmas, ou nós teremos, vamos ver daqui a pouco, um aumento de número que já é alarmante. O abuso e exploração sexual de crianças no Brasil hoje é um problema de saúde pública. Nós não estamos falando de nada menor do que uma epidemia. 25 mil crianças são abusadas sexualmente por ano no Brasil. Vamos lá. Rapidamente, legislação é um pouquinho chato, mas talvez seja importante a gente saber que há um amparo legal bastante amplo a respeito desta matéria, que na minha avaliação ainda são penas muito moderadas para o tamanho da violência, porque os crimes que a lei chama de crimes contra a dignidade sexual das pessoas, eles talvez sejam o maior atentado à dignidade humana são os crimes sexuais. E há mulheres que depois que vivenciam uma situação de estupro, elas se matam. Porque elas não conseguem mais conviver com tamanha violação à sua dignidade. Então, é o maior atentado que se pode praticar contra uma criança, contra um adolescente, ou contra uma mulher, ou contra qualquer indivíduo que sofra um crime sexual, é o maior atentado à dignidade humana. Então, veja, o Código Penal, ele passou por algumas alterações recentes, porque é um código de 1940, está bastante desatualizado, e ele ainda tratava alguns crimes contra a dignidade sexual, de atentado violento ao pudor, não é? A gente nem fala mais disto, não é? Hoje a gente tem crimes sexuais, não é? Que é todo tipo de prática de natureza sexual que não foi consentida ou foi praticada contra quem não tinha consciência do que estava acontecendo. Não é? E os crimes sexuais também não são apenas a conjunção carnal, que nós chamamos de relação sexual, não é? Mas outros atos que hoje nós chamamos de atos libidinosos, a lei chama, não é? São atos de natureza sexual, que têm a intenção de satisfação do prazer sexual ou da lascívia, que a lei chama, não é? De alguns indivíduos. Então, o Código Penal tem o artigo 217-A, que trata do estupro de vulnerável. Quem são os vulneráveis? Que a lei considera exatamente aqueles que têm dificuldade de reagir. Normalmente, os vulneráveis são pessoas que não estão no pleno domínio das suas faculdades mentais, são crianças, adolescentes também são considerados vulneráveis, porque não têm autonomia de vontade legalmente. Alguém responde por estas pessoas. As mulheres também são consideradas vulneráveis e os idosos. Então, são os indivíduos, e aí os homens que estão sentados aí, não é engraçado, mas às vezes os homens falam assim, ué, então só nós que não somos vulneráveis? É porque nós trabalhamos com indicadores.
não é? Então, tudo isso é feito com base em indicadores. Aqueles grupos da sociedade, não é, que estatisticamente demonstram essa dificuldade de reação, a lei começa a considerá-los como os vulneráveis. Né? Então, penas, o estupro, são penas que variam de 8 a 15 anos. Por que de 8 a 15 anos? E, às vezes, essa pena pode ser aumentada, não é, doutor? De 1/3, quando, por exemplo, resulta em morte. Porque há estupro que resulta em morte. Não é? Mas nós estamos falando do tipo penal estupro, de vulnerável. E estamos falando aqui destes que eu mencionei, penas de 8 a 15 anos. E aí me pergunta, até escrevi um artigo recentemente para a OAB, quando houve aquele estupro coletivo, não é nem recentemente, no Rio de Janeiro, não é, se o aumento de pena seria um caminho para deter a escalada dos crimes sexuais no Brasil, especialmente do estupro, e de um caminho muito ruim que estava ocorrendo, me parece que falamos menos disso agora, que era o estupro coletivo. Né? O abuso coletivo de uma única pessoa. Então, eu escrevi dizendo o seguinte, que não resolve. Aumentar as penas não resolve. Então, se o Estado pensa que endurecendo as leis, endurecendo as penas, vai resolver o problema, não vai. Mas vai criar um ambiente, porque são muitas coisas que precisam ser feitas para deter a escalada. Mas o aumento de penas cria um ambiente de não sensação de impunidade. Então, há países que fazem castração. Há países que fazem castração química. Há países que condenam pessoas à forca, à morte, a castigos corporais. E há países, como os Estados Unidos da América, uma das democracias, não é, mais avançadas do mundo, que condenou recentemente, todo mundo acompanhou, um professor como é que chama, gente? Um treinador de ginastas, meninas, menininhas, não é, a prisão perpétua. Esta é uma pena que cria um ambiente de punição. Então, veja, eu posso perder para sempre a minha liberdade. Ou eu posso perder minha cabeça. Ou eu posso perder outra coisa. Vocês sabem o que eu estou falando, né, gente? Pode perder outra coisa também. Então, isso cria um ambiente mais a sensação de impunidade fica diminuída, fica mitigada. Então, eu acho 15 anos pouco, tá bom? Está gravando, né, doutor? Olha, quando grava é complicado. Mas eu já falei no jornal, né? Então, o artigo 208 do Código Penal trata de um outro tipo penal. É alguém que faz a intermediação. Não é ele que pratica, mas ele media a satisfação da lascívia de alguém com um menor de 14 anos. Este crime pode ser, também acho pequena a pena, porque o que media, promove, às vezes patrocina, aproxima o menor, não é, do indivíduo que quer satisfazer a sua lascívia, a rigor ele está praticando o mesmo crime, não é? 2 a 5 anos. E o 208A, que é favorecer a exploração sexual de menores, eu estou falando sempre de crianças e adolescentes aqui, tá? E a prostituição de 2 a 4 anos. O favorecimento também está incluído aí o lucro, não é? Porque tem uma pequena diferença, eu já vou fazê-la agora, de abuso sexual e exploração sexual. E a gente costuma usar um pelo outro. Abuso é a satisfação individual do prazer sexual. A exploração envolve lucro. Não é? Então, tudo aquilo que acontece na dinâmica da exploração envolve alguém está ganhando. E o abuso não envolve lucro. É tão somente a satisfação do prazer sexual. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Que é uma legislação
bastante moderna e bastante completa. O artigo 5º já diz que nenhuma criança será objeto de qualquer forma de exploração por ação ou omissão. Então, é importante dizer que os crimes, todos eles podem ser praticados por ação ou por omissão, aquele que deixou de fazer. Não é? E agora, do 240 ao 241, vem aí, então, especificando algumas espécies, não é, de exploração ou de abuso sexual. Utilização de criança e adolescente em cena pornográfica ou sexo explícito. Eu me lembro muito, e você também se lembra, o caso do MAM, o Museu de Arte Moderna. Isso eu falo abertamente, porque eu já falei tantas vezes, não é? A gente tem que ter posição nessa vida, não é não? A gente tem que ter posição. E no Museu de Arte Moderna de São Paulo, um homem desnudo, totalmente desnudo, sob o manto da liberdade de expressão artística, e a expressão artística está garantida nesse país. A liberdade de expressão, em todas as suas formas, está garantida nesse país. Mas não há direitos absolutos. Sabe aquele ditado que o meu direito termina quando começa o direito do outro? Então, a liberdade de expressão não autoriza tudo. E, na minha opinião, jamais um homem desnudo, completamente desconhecido daquela criança, não é, que estava ali na cena, e eu chamo de cena do crime, não é? Uma criança de 7 anos de idade, estimulada por um adulto, com uma plateia de adultos se divertindo, a tocar num homem desnudo, inclusive com seus pelos pubianos todos à amostra. Ali foi prática de crime. Exploração sexual. O argumento é de que não havia intencionalidade, não havia natureza sexual. Não importa. Um promotor de justiça, que eu esqueci o nome, devia ter olhado, né, Marisa? Ele fala muito bem sobre isso, que a interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem que ser uma interpretação ampliada e não restritiva. Então, quando o Estatuto fala em utilização de criança e adolescente em cena pornográfica ou em sexo explícito, ele não restringe esta situação tão somente à conjunção carnal de uma pessoa com uma criança. Mas ele amplia a aplicação desse dispositivo legal, por exemplo, a expor uma criança a tocar num homem desnudo com uma plateia assistindo. Ok? Então, vamos lá. 241. Marca meu tempo aí, porque, gente, eu sou uma pessoa sem controle. Eu fico aqui até meia-noite, tá? Eu peço que controlem o meu tempo. 241. Comércio de material pedófilo. Isso aí é um crime bastante conhecido, não é? A pessoa que comercializa, porque essas redes de pedofilia, que são redes criminosas, tem a pessoa que faz o serviço sujo. Existem as funções. Então, tem o que produz, tem o que armazena, tem o que comercializa, que vende. E está tudo aqui, ó. 241, comercializar material pedófilo. Outro crime previsto no ECA, 241, difusão da pedofilia. Difusão é divulgação. Difundir é divulgar. Não é? 241B, posse de material pornográfico. Se o seu computador tão somente está sendo utilizado para armazenar material pornográfico que você não produziu, que você não assistiu, que você não intermediou, que você não comercializou, mas você está guardando o material pornográfico,
É um problema grande, viu? E o simulacro, 241, se é o simulacro da pedofilia, aí é a simulação. Não é o ato sexual real. Não está sendo praticado. É apenas uma encenação, um teatro para produzir o material e comercializar e difundir. E o 241D, o aliciamento de menores para a prática de pedofilia. Ou para explorar sexualmente, né? Porque a pedofilia, a exploração sexual é um pacote só, tá, gente? E o 241E, eu queria me prender rapidamente aqui, explica, e esse promotor discorda dessa explicação, porque ele acha que o 241E é muito restritivo. Não é? E quem lê apenas pensa, não, é o sexo explícito, a prática sexual, a relação sexual. Não é? E acaba que outras práticas, por exemplo, o promotor de justiça fala, você filmar uma criança fazendo uma dança, às vezes ela está vestida. Não está nem exibindo seus órgãos sexuais. Ela está vestida, mas ela está fazendo uma dança erótica. Não é? A criança está sendo utilizada, uma dança, um gesto, um trejeito, ou o uso de lingeries. Enfim, ele quer ampliar a aplicação desses dispositivos. Mas o código parece restritivo quando ele explica que, para efeitos dos crimes previstos nesta lei, sexo explícito e cena pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança e adolescente em atividades sexuais explícitas reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Há doutrinadores que entendem que essa explicação foi para proteger os pais, porque tem pais muito desavisados, não é? E que tira uma foto do nenenzinho com o pintinho, né? E bota na internet. Não é? Tira o nenenzinho nuzinho lá com as perninhas para cima e pum, na internet. Então, até para proteger os pais, porque imagina, essa explicação é para dizer o seguinte, o pai que botou lá o órgão sexual da criança no Facebook não pode ser preso. Mais ou menos isto, né? Ele discorda, ele acha que essa explicação acabou sendo restritiva e que há outras modalidades, não é, de exploração e abuso sexual que devem ser, numa interpretação ampliada, deve se aplicar às penas dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. E a Constituição Federal? Eu falei lá hoje, lá na palestra, eu gosto muito do começo da história. Não é? Então, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a lei de 2017, que eu não sei de cor, que fala da escuta assistida, não é? A gente tem outros dispositivos legais, mas a Constituição Federal, que é a lei maior desse país, e todas as outras ficam orbitando em torno desta lei, que a gente chama de infraconstitucionais, a Constituição Federal, lá no artigo 227, ela traz a proteção completa. É o que nós chamamos no direito. Essa proteção completa até dispensaria outras legislações regulamentadoras. Porque o artigo 227 da Constituição diz que é dever de quem, gente? É só o dever da família? É só o dever do Estado? Não, é dever. Olha como é completa a proteção oferecida aqui pela lei à criança e adolescente. É dever da família, da sociedade e do Estado. Completo. Família, sociedade e Estado. Assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, tem mais muitas coisas, à dignidade, ao respeito, à liberdade, além de colocá-los a salvo de toda forma de exploração. Todas as formas de exploração. Por isso que eu considero que aquela exposição, e tem mais exposição por aí, gente.
Lá em Porto Alegre, não tem um banco, pode falar o nome do banco? Não pode, né, vereador? Mas saiu na mídia. Tem um banco famoso aí que fez uma exposição de quadros lá em Porto Alegre, fazendo apologia à prostituição infantil. Quadros pintados com crianças, só com a parte, a roupa íntima de baixo e outras coisas que são inaceitáveis. Crime, tá? E depois as escolas iam fazer excursão. Os ônibus cheios de crianças iam lá para apreciar aquelas obras de arte. Mas foi suspensa a exposição, tá? Por ordem judicial. Ainda bem, não é, gente? Então, veja, o artigo 1º, o parágrafo 4º do artigo 227 diz que a lei punirá severamente o abuso e a exploração sexual da criança e do adolescente. Severamente é severamente, não pode ser moderadamente, não é? A gente não está propondo aqui penas que não são admitidas no nosso ordenamento, como a pena de morte, a prisão perpétua, que não existe no Brasil, não é? Mas estamos aqui buscando, talvez, assegurar um endurecimento das penas. O artigo 1º da Constituição Federal diz que o fundamento do Estado brasileiro, ou um dos fundamentos do Estado, fundamento é o que sustenta, né? Aqui embaixo tem um fundamento, se nessa Câmara cai. Não é? Então, um dos fundamentos que sustenta o Estado brasileiro é a dignidade dos seus cidadãos. E o que é dignidade? Todo mundo, parece que dignidade é até uma coisa, né? Porque está na moda. Ah, não, mas a minha dignidade violou a minha dignidade. E a gente sabe o que é dignidade? Dignidade é valor. Eu tenho valor. E tudo aquilo que subtrai minimamente o meu valor está violando a minha dignidade. Dignidade é valor. E o que compõe o meu valor? O que compõe a minha dignidade? Tem um professor que chama Ingo Sarlet, é um dos maiores, foi até meu professor. Eu me especializei em direitos fundamentais da pessoa humana e um dos maiores doutrinadores sobre direitos humanos, professor Ingo Sarlet, ele conceitua dignidade como um conjunto de coisas, direitos que o cidadão tem que compõem a sua dignidade. O direito de ter uma religião, o direito de ter um trabalho, o direito de ter acesso à educação, o direito de não ser molestado sexualmente. Então, esse conjunto de direitos formam o meu valor. E qualquer subtração desses direitos está violando a minha dignidade. E o 229, só para complementar aqui da Constituição Federal, vem para cima dos pais, viu? Que é dever dos pais. Criar e educar, claro, mas assistir a criança. Eu pergunto muito para os pais, eu faço bastante palestra, eu falo, você sabe onde seu filho está agora? Aí as carinhas ficam perplexas. Você sabe onde ele está? Não sei. E com quem ele está agora? Também não sei. E com quem ele está falando agora? Também não sei. Né? Porque hoje eles falam o tempo todo com pessoas. Uma menina de 13 anos em São Paulo, você acompanhou, faz um tempo já, a mãe não sabia com quem ela falava na internet. Aí um dia ela anoiteceu e não amanheceu, porque ela falava com um pedófilo. E ele prometeu para ela que ela ia conhecer a Europa. Quem não quer? Eu falo para o meu filhinho de 9 anos, e a gente tem que falar para as crianças. Só quem dá presente para você sou eu, meu filho. Com o suor do meu rosto. Seu pai. Se alguém lhe prometer que você vai conhecer a Europa, não vai conhecer. E ela acreditou, arrumou a malinha, ele pegou ela na porta de casa. E a mãe chegou no quarto, cadê a menininha de 13 anos? E aí acionaram a polícia, resumo da ópera. Ele a levou para o Rio de Janeiro, isso foi em São Paulo. Ele a levou para o Rio de Janeiro, a polícia com a inteligência policial, e eu tenho um respeito extraordinário pela polícia. Aliás, a policial mulher, coisa linda, né? Que mulher de coragem. E agora estão criticando, dizendo que... Eu volto no assunto, não esqueço não, gente. Que eu faço uns recortes, porque eu lembro de coisa que a gente tem que falar.
ela foi homenageada. Tem gente criticando. Ué, agora a gente homenageia uma pessoa que mata a outra, mas a homenagem não foi porque ela matou uma pessoa. A homenagem foi pela coragem, pelo cumprimento do dever funcional, porque ela salvou tantas crianças e a dela também. Por isso que ela foi homenageada. Mas olha só, a menininha, tá vendo que eu não esqueço? A polícia usou a inteligência policial e a menininha também tirou uma foto no Rio de Janeiro. E pum! No Facebook. O Facebook às vezes ajuda, né? Às vezes atrapalha bastante. Aí a polícia, ela está no Rio de Janeiro. Pá. Rastrearam, era uma praça e tal, acharam uma pensão. Ela esteve lá com este homem. Ele abandonou a menina no Rio de Janeiro depois de abusar sexualmente dela. Ela voltou para os pais, ainda bem, mas voltou com marcas de impossível ou de dificílima reparação. Tá bom? Então, pais, vamos assistir. Eu gosto desse, falamos ali dentro, da escuta assistida. Não é? As crianças vítimas de abuso sexual não podem ser revitimizadas. Eu fui fazer uma palestra um dia, não vou falar a cidade que está gravando, né? Quando não está eu falo mais as coisas, mas gravando eu não falo não. Eu fui fazer uma palestra no interior de São Paulo e tinha muitas assistentes sociais, psicólogos e tal, e um assistente social falou, doutora Damares, olha, o pessoal precisa ser melhor qualificado. Porque a gente levou uma criança que foi abusada sexualmente para um centro de acolhimento e a recepcionista gritou bem alto para todo mundo ouvir, traz o menino que foi estuprado aí. Então, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, fez uma recomendação no ano de 2010, que é a recomendação 33, né, para que os tribunais de justiça ou os instrumentos de justiça desse país, nós estamos falando de polícia judiciária, estamos falando do judiciário propriamente dito, não revitimize as crianças e adolescentes. Não é porque quando eles vão para uma delegacia de polícia e não há nenhuma delegacia especializada em criança e adolescente no estado de São Paulo. Há previsão legal. Eu fico olhando para o vereador, eu acho que ele vai embora daqui a pouco, gente. Porque legislador. Não é? Então, veja, não há delegacias especializadas em criança e adolescente no estado de São Paulo. Existe uma delegacia do idoso. Existem algumas delegacias de mulheres, tá? Mas o CNJ falou, gente, vamos criar salas especiais nos tribunais de justiça, nas comarcas, não é? Para que quando a criança chegue para ser ouvida, por exemplo, num depoimento, ou como testemunha, porque a escuta assistida é para testemunha e para vítima, não é? Ela receba ali um ambiente, ela se envolva num ambiente que não seja hostil. E aí eles falam até numa sala lúdica, que a criança possa brincar, não é? Possa ficar à vontade, assistida por profissionais de comportamento humano ou assistentes sociais, e que essa transmissão do depoimento seja feita por videoconferência, que ela não esteja na sala de audiências, com um juiz à sua frente, com um promotor à sua frente. Isso tudo é uma tentativa de minimizar os efeitos que são dificílimos de serem reparados, não é? No momento de se investigar um crime contra a dignidade sexual da criança. Então, é para evitar a revitimização, salas lúdicas, profissionais técnicos, transmissão por videoconferência, e tem a lei de 2017, que eu não lembro o número, deixa eu ver aqui, está no meu computador, que já prevê, muito recentemente, a escuta assistida. É essa que eu já estou falando aqui com o vereador. Opa, está aqui, olha. É a lei 13.431 de 2017. Essa hora da noite não tem como gravar esse número mais, não é, gente? Agora, vamos ver aqui. Mas ainda falando dos pais, eu queria destacar um pouquinho esse assunto. Com quem o seu filho está, com quem ele está falando, com quem ele está agora, com quem ele está andando, você sabe? Né? Você sabe o que está acontecendo com essa criança? Eu atendo crianças vítimas de abuso sexual.
Na verdade, eu não atendo a criança, porque eu sou advogada, não sou psicóloga. Eu atendo a família, porque, na verdade, advogado, falei hoje lá, né, Marisa? Eu acho que daqui a pouco eu não me sinto mais advogada, viu, doutor Basílio? Porque o advogado está tendo que ser cada vez mais psicólogo. Daqui a pouco eu não sei mais se eu sou psicóloga ou se eu sou advogada. Não é porque, na verdade, essa humanização, essa sensibilidade a gente tem que ter. E eu atendo, então, famílias. Contei hoje lá uma avó me procurou, são muitos casos, mas esse foi bastante chocante, não é? O pai, ela flagrou o pai, que era uma pessoa da maior confiança da família. Um homem acima de qualquer suspeita. Não vai dar muito para a gente tratar disso hoje, mas, via de regra, os abusadores de crianças, eles são pessoas acima de qualquer suspeita. Eles têm comportamento dócil. Eles têm uma capacidade de se relacionar fora da média. E eles têm uma capacidade de se relacionar com crianças extraordinária. Não é? E tudo é feito com convencimento, com presentes, com promessas, não é? E aqui, gente, vamos ser prudentes, né? Não estamos dizendo que todo homem, não é, que trata bem uma criança é um abusador. Estamos dizendo que o abusador tem essa característica de ser uma pessoa com altas habilidades para se relacionar, para tratar, para convencer crianças. Isso que nós estamos dizendo. Então, a avó contava que a família foi passar as férias na casa dela e ela separou um lugarzinho na casa para a filha, o marido e a menininha ficarem. E num dos dias das férias, ela saiu com o esposo para trabalhar, a avó, e ela já suspeitava, não do que estava acontecendo, mas do comportamento da menininha. Vamos falar daqui a pouco. Existem sinais comportamentais e físicos, não é, que somados podem levar à suspeita de abuso sexual. E ela achou a menininha muito agressiva. E ela falou, olha, eu assisto, tem uma TV muito boa que se chama TV Tempo. Não sei quem já ouviu falar dessa TV, fica aqui pertinho mais ou menos, né? E a TV Novo Tempo faz programas, não é, tratando da questão, e ela falou, olha, eu assisti a TV Novo Tempo e eu aprendi na TV Novo Tempo que crianças muito agressivas a gente tem que prestar atenção. Está vendo como a educação é importante? A televisão, a câmara, as escolas, porque aí as pessoas aprendem. E quando a gente aprende, a gente tem muito mais condição de ajudar. E ela ouviu, e ela falou, essa menininha está muito agressiva. Ela é religiosa, ela me falou assim, eu pedi para Deus me ajudar a descobrir o que estava acontecendo. Ele ainda falou, doutora Damares, cuidado com o que a senhora pede para Deus. Porque Ele responde. E aí um dia eu saí com meu marido, eu estava no trabalho com ele, eu resolvi voltar em casa. Vou voltar em casa. Mas o que você vai fazer lá? Acabamos de chegar. Não, eu vou voltar. Quando ela chegou, ela encontrou a cena que levou-a a ficar sem voz 3 dias. Ela ficou em choque, né? Porque o pai e a menina estavam numa cama de casal, em posição conhecida de todos, não é? Que indicava uma preparação ou uma consumação, não se sabe exatamente, e embaixo de uma coberta. E depois o que se sucedeu foi muito triste, né? Porque a família se dissolveu, não é? A criança nem se lembra quando ela foi perguntada. Quando que isso começou? Vó, faz tanto tempo, eu não me lembro mais. Então, abuso infantil é praticar... Eu quero falar rapidamente, se vocês me permitem, rapidamente sobre os sinais corporais e comportamentais, porque o que eu tenho aqui
não é muita coisa, essa é uma cartilha muito boa de um parlamentar. Então, ele fala assim, por exemplo, sinais corporais, né? Enfermidades psicossomáticas. São problemas de saúde que aparecem sem causa aparente, uma doença clínica mesmo. Doenças sexualmente transmissíveis, claro, não é? Inchaço, lesão nas áreas genitais ou anais, não é? Criança que não consegue controlar mais os seus esfínteres, o xixi e né? E também o número 2, e roupas íntimas manchadas de sangue, uma gotinha de sangue na roupa íntima de uma criança, você precisa entender o que está acontecendo, não é? Vamos lá. Depois dos 30, né, a gente precisa do auxílio aqui. Claro, gravidez precoce, o ganho ou perda de peso, ou crianças que estão evitando serem atrativas, né, se escondem, lesões corporais, por uso de violência física, os indicadores comportamentais, medo de escuro, medo de lugares fechados, mudanças súbitas de comportamento. Talvez esse seja um indicador importantíssimo, ruptura. A criança era assim e agora ela é assado. Tem que prestar atenção. Claro que nem todo comportamento da criança é resultado de abuso. Pode ser resultado de um outro tipo de maus tratos, negligência, abandono, violência, a gente fala sobre isso também. Crianças que regridem a comportamentos muito infantis, abatimento, comportamento autodestrutivo. Este ano a campanha Quebrando o Silêncio, professora Grace, você sabe bem disso, vai tratar do suicídio. Nos últimos 3 anos, houve um aumento de quase 60% do suicídio entre crianças de 10 a 14 anos. O Brasil hoje é o 8º país com o maior número de suicídios do mundo. Então, comportamentos autodestrutivos. Aparência descuidada, não quer trocar de roupa, não quer tomar banho. Fugas de casa, resistência em voltar para casa. Porque a grande parte do abuso acontece em casa e por pessoas próximas e conhecidas. Dificuldade de concentração, muito segredinho, interesse ou conhecimento súbito sobre coisas sexuais e masturbação compulsiva. Agora, o abuso infantil, já falamos, é praticar o abuso contra uma criança, a legislação específica é o Estatuto da Criança. 100 crianças morrem por dia no Brasil, não só vítimas de abuso sexual, mas de outras formas de maus tratos, negligência, violência física, abuso sexual, psicológico. Dados do Laboratório de Estudos da Criança da USP, 38% das mortes, aqui é sobre violência, 67 milhões de crianças até 14 anos do Brasil, há 500 mil casos de violência doméstica de diferentes tipos. Isso inclui também violência sexual. E em 70% dos casos são os pais biológicos, os próprios agressores. 29% são vítimas de abuso físico, 28% de violência sexual, 25% sofrem negligência e 16% abuso psicológico. Falei agora um pouquinho das características, né? Machucados que não podem ser explicados. As crianças têm muito roxinho na perna, quem tem filho pequeno sabe. Mas a gente sabe. Aquele que foi um chute na canela, que foi uma queda, que foi... Mas existem machucados, especialmente em partes mais íntimas do corpo, que não podem ser explicados. Como é que você machucou nesse lugar? Então, você tem que procurar saber. Quando eu fui estagiária do Ministério Público, aluna de Direito, eu fui estagiária da Vara da Infância e da Juventude, eu vi coisas que a terra treme. Uma criança de 1 ano e 8 meses. O padrasto manteve com aquela criança conjunção carnal, relacionamento sexual. Eu vi as fotos, eu sou jovem ainda, mas era mais jovem, né, gente? Nós somos jovens. Eu não conseguia esquecer mais 1 minuto do que eu vi. Né? Uma genitália totalmente dilacerada. E a mãe não denunciou, porque provavelmente ela amava o parceiro. Que coisa triste. Foram condenados os dois às mesmas penas, tá? Mas como a criança sangrava muito e
talvez entrou num processo infeccioso, ela precisou levar para o hospital. E lá os médicos imediatamente constataram o abuso e eles foram presos e condenados. Então, machucados que não podem ser explicados. Dificuldades para se concentrar, timidez, baixa autoestima, agressividade, rebeldia. Não é que toda criança que apresenta estes sinais está sendo abusada. Não é? Mas estes sinais devem levar os seus cuidadores a prestarem atenção. Autodestruição e até tentativas de suicídio, falei agora sobre isso. Depressão e regressão de comportamento para muito infantil, comportamento sexualmente explícito, já falei, masturbação ou brincadeiras sexualmente agressivas, alta ansiedade, distúrbios do sono, urina na cama, problemas no aprendizado e relutância em voltar para casa. Esse é um importantíssimo sinal. As nossas casas deveriam ser os lugares mais o quê? Seguros. E meu filhinho, eu gosto muito, a gente chega às vezes de uma viagem e ele fala, ai que bom, chegamos em casa. Agora, crianças que não querem voltar, saem da escola e ficam perambulando pelas ruas, porque sabe o que as aguarda em casa. Pode ser violência sexual, mas pode ser outras modalidades de violência, não é? Então, criança que não quer ficar na escola, tia, eu quero ficar aqui. O professor tem que saber, tem que estar qualificado, não é? Para poder entender o que está acontecendo. Quanto tempo eu tenho? Só para eu ter uma base assim. Meia hora? Ah, tá ótimo. Vocês esperam meia hora, gente? Ah, então pronto. Então prometo. Então, o que é violência contra a criança e o adolescente? É só uma conceituação, não é qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, no âmbito da unidade doméstica, da família, ou em qualquer outra relação em que o agressor conviva ou tenha convivido com a criança, coabitando com ela ou não. Portanto, é bem amplo, não é, o conceito. Aqui são tipos de violência, porque essa palestra eu incluo outros tipos, mas a sexual é a indução a práticas sexuais com ou sem violência, atentado ao pudor, que não se fala mais, falamos em atos libidinosos. Eu queria só fazer um recorte aqui agora, ainda a respeito da responsabilidade, não só dos pais, porque o artigo 227 da Constituição falou que é dever da família, mas também é dever do Estado e também é dever da sociedade, né? Eu tenho me preocupado com as ferramentas do Estado para acolhimento, para atendimento e para tratamento. E aí eu já conto um atendimento que eu fiz e que só 5 anos depois o abusador foi preso. Exatamente, não foi abusador, foi estuprador. Não é, de uma menina de 13 anos de idade, aqui no interior de São Paulo. Não é, ele a convenceu, não é, de ir até o trabalho dele, era uma oficina e tinha carros lá no fundo, e ele levou-a para um carro e ali ele a estuprou. Só que aquela menina não contou para ninguém, não denunciou. E o tempo passou e os sinais, não é, do estupro, eles desaparecem, não é, porque o sêmen ou pelos pubianos, qualquer outra prova material não é mais encontrada quando toma banho, lava a roupa, etc. e tal. E o ímen da menina era complacente, não houve rompimento. Então, quando foi feito o exame de corpo de delito, não houve estupro. Não há provas. Não há nenhuma prova. Como é que nós vamos indiciar uma pessoa sem nenhuma prova contra ela? Eu falei, não pode. Tem que insistir. Porque a menina garante que houve. Então aí, com muita insistência, conseguimos convencer a autoridade policial para que laudos psicológicos fossem produzidos. Porque o psicólogo é um profissional do comportamento humano. Então ele consegue, por meio das técnicas, não é, de extrair informações, ele consegue produzir o laudo e dizer, ela foi vítima. Está aqui, eu apliquei estas técnicas e constatamos. E 5 anos depois, então, do fato, esse rapaz foi
preso e condenado a 15 anos de prisão. Está cumprindo pena por estupro de vulneráveis. Então, tudo isto precisa ser considerado pelo Estado. Hoje, inclusive, o depoimento da criança, porque os crimes sexuais, eles são de difícil, às vezes, de difícil identificação. Por quê? Exatamente por causa da escassez da prova. A produção da prova fica muito difícil. E porque a violência, o abuso, o estupro, nunca tem testemunha. Raramente tem uma testemunha. A vovó chegou e viu. Mas normalmente isso é praticado num lugar bastante reservado que ninguém assiste, para não ter testemunha. E aí o que fazer? Muitos dos nossos tribunais já estão considerando como única prova possível o depoimento da vítima. Então, se eu não tenho prova alguma, não posso desprezar completamente e não responsabilizar, não é, o agressor, porque não há outras provas além do depoimento da vítima. Naturalmente que esse depoimento é acompanhado. Eu atendi um outro caso, e aí vou me encaminhando para o final, e eu estou continuando a falar para os pais, mas também para educadores, enfim. Não é? Essa coisa da criança ir para a casa das pessoas. É muito perigoso isso. Duas famílias amigas eu atendi, viram uns aos outros crescerem, viram seus filhos nascerem. Eram irmãos praticamente. E um dia uma família convida a menininha para dormir na casa deles. Eles tinham 2 filhos, rapazes. Um não estava em casa, o outro estava, e o dia passou, não sei quanto tempo, e a noite chegou, e os pais dos rapazes estavam cansados e foram dormir. E deixaram uma criança na companhia de um rapaz na sala assistindo televisão. Certamente eles não imaginavam, né? Depois todo mundo fala assim, gente, mas eu nunca imaginei. Mas tem que imaginar. Hoje não tem mais essa história, eu nunca imaginei. Não sabia que isso podia acontecer dentro da minha casa. Vou contar outra história agora, a última. E aí o que aconteceu? No meio da noite, sei lá que hora, o rapaz manteve com a criança relação sexual. No outro dia a mãe chegou para buscar, o olho da menina arregalado. Tinha tomado banho e a mãe falou, mas o que houve? A mãe conhece. Ela contou ali mesmo, na rua, dentro do carro, na porta da casa. Aí imagina o que aconteceu, né? A mãe desceu do carro e, como a gente fala na Bahia, o pau quebrou. O rapaz negava e a menina confirmava. Não, eu não fiz, você fez. Não, eu não fiz, você fez. Pronto, delegacia, exame de corpo de delito, constatou. Ele fugiu. E a coisa ainda está andando lá. E outro caso que atendi recentemente, um menino de 14 anos, ele estava se comunicando pela internet com um pedófilo, só que ele achou que estava se comunicando com uma criança também. Porque os pedófilos, eles se comportam do outro lado da linha como crianças. E a criança, nossa, que legal. Só que aí a criança começou a pedir que ele produzisse material pornográfico. E ele começou a produzir. E ele mandava. Filmava e mandava. Filmava e mandava. Um dia o menino, a criança, se manifestou, era um homem de 33 anos e queria se encontrar com o menino. Aí, quando ele queria se encontrar, o menino já ficou, não é? E aí ele falou, olha, e se você não vier, eu pego todo o material que você me enviou e, pum, jogo na rede mundial. Aí ele ligou para a mãe, desesperado. E a mãe me ligou desesperada. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha casa. O que eu faço agora? Eu falei, você vai fazer uma parte, eu vou fazer outra. Você vai deixá-lo aí para não revitimizá-lo, porque a gente não tem uma delegacia especializada. Você vai à delegacia de crimes sexuais na internet, que fica na Brigadeiro Tobias, e eu fico com ele no telefone. Conversamos bastante. Um menino bom, chorava.
e ela foi fazer o boletim de ocorrência com a prova, porque eles já estavam falando no WhatsApp, para tentar localizar o pedófilo. Então, veja, olha o mapa da violência e da pornografia. A pornografia, não sou psicóloga, mas já li alguma coisa. Ela muda, ela inverte na cabeça das pessoas alguma coisa e eles passam a ter gostos sexuais antinaturais e criminosos, tá? 25 mil, já falei, 40 mil crianças foram atendidas no SUS em 2001, vítimas de violência doméstica e sexual. 3 das violências, 2 ocorreram em casa. 12% dos 55 milhões de crianças abaixo de 14 anos são vítima de algum tipo de violência. A pornografia movimenta 100 bilhões de dólares no mundo, mais que a Microsoft. E entre 40% e 80% dos homens que veem pornografia, eles vão se envolver com abuso de menores. A maioria da gravidez entre 10 e 14 anos se deve à violência sexual e meninos veem pornografia pela primeira vez aos 13 anos. Como combater? Ajustar o sistema jurídico, falamos disso aqui, aumentar as penas, mudar o ECA, mudar o Código Penal, ou é preparar, treinar, capacitar agentes do Estado? Gente, não vamos responsabilizar apenas o Estado, a sociedade civil organizada, nós que estamos aqui, nós somos sociedade civil organizada, que queremos colaborar com o Estado. Políticas públicas, saúde, segurança, atendimento, assistência, tratamento, educação, faltou ali, que horror, gente. Equipamentos públicos para atendimento, organismos de direitos humanos em cooperação com o Estado. Aí eu gosto. Né? A sociedade civil sensível, organizada, dando a sua contribuição, campanha quebrando silêncio e tantas outras, respeito à cidadania das crianças e adolescentes, denúncias internacionais à OEA. Vocês sabiam que quando um país não está cumprindo o seu papel de promover a dignidade e a segurança dos seus cidadãos, ele pode ser denunciado, no caso do Brasil, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nenhum país quer ser denunciado na Corte internacional, porque ele pode sofrer até sanções e fica mal visto e mal falado lá fora. Mas quando ele não dá conta de resolver os seus problemas, até por vontade política, ele pode ser denunciado internacionalmente. Como ajudar? Vamos finalizar agora. Ensine as crianças que elas são especiais na escola. Não sei se vocês conhecem uma musiquinha que é assim, ó. O seu corpo é um tesourinho, tão precioso você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Conte pro papai, conte pra mamãe, conte pra o seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, conte pra alguém. Olhe, com essa história, meu filho que já é palestrante, viu, Grace? Do Quebrando o Silêncio. Agora, todo dia ele chega da escola. Mamãe, eu estava jogando bola e aí o meu cofrinho apareceu, o meu coleguinha enfiou o dedo. Eu sofri abuso sexual? Não, meu filho. Mamãe, eu estava na fila da escola e aí o coleguinha passou assim a mão em mim. Eu sofri abuso sexual? Não, meu filho. Porque ele está ligado, né? Cuidando dele. E, claro, eu preciso esclarecer, né? Mas ensine as crianças que elas são especiais. Ensine-as a confiar em alguém, pelo menos 3 pessoas, que pode não ser o pai e a mãe. Pode ser o professor, um líder religioso, um líder de desbravador. Ensine-as a confiar em pelo menos 3 pessoas. Ensine a dizer não, a gritar não, a correr quando se sentirem inseguras. Porque normalmente o abusador de criança não está armado. Normalmente. Então dá para gritar, dá para correr e dá para fugir. Sempre contar a alguém, assegurar de que a criança tem acesso a um número de telefone de ajuda. Tem que decorar, tem que ter um número de telefone na cabeça.
e desenvolver habilidades especiais para as crianças resolverem os seus conflitos, estimular a confiança daqueles que sofreram algum tipo de violência. Acreditar. A mãe dessa menininha que o rapaz abusou na casa da amiga, ela falou, olha, eu fiquei assim, resistente. Ela não queria acreditar que tinha acontecido na casa da amiga com o filho que ela viu crescer. Acreditar, não julgar, não imputar culpa. Tem gente que fala assim, a criança estava gostando. Criança não gosta de ser abusada, porque ela nem sabe que ela está sendo abusada. Como é que ela está gostando? Não pressionar, procurar um profissional e denunciar. Para que o agressor não faça com outra. Porque se não denuncia, não rompe a cadeia. Ligue 100, ligue 190. O 100 é um número do governo federal, do Ministério dos Direitos Humanos, que acolhe alguns casos de intolerância, de discriminação, de violência, e dentre eles, violência, abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes. E se não lembrar do Disque 100, o velho e conhecido 190, da nossa querida Polícia Militar. Aqui são alguns contatos meus, embora na saída você pode levar um cartãozinho, porque eu tenho um site que eu preciso melhorar, porque às vezes eu não consigo atender todo mundo e falar com todo mundo. Se eu coloco um conteúdo lá, já tem umas cartilhinhas, mas nós vamos colocar mais coisas para as pessoas terem os canais de denúncia. Os canais de denúncia, onde denunciar. Mas normalmente, se você não sabe, vai no Google. Disca o 100 encaminha, vai ali, vai no Conselho Tutelar. Os 3 canais mais conhecidos é a autoridade policial, o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Mas aqui tem um fluxo, hein, Marisa? Aqui já tem um fluxo do que fazer. Marisa, o povo não vai receber esse fluxo aqui hoje, não? Olha, para encerrar agora... Tá, para encerrar agora, eu vou chamar a professora Grace Ferreira, só para ela fazer uma saudação em nome da campanha Quebrando o Silêncio, e vou pedir licença para chamar a Marisa. Marisa, eu queria que você fizesse um breve resumo desse fluxo aqui em Bragança. Vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, tá? Professora, uma saudação em nome da campanha. Olá, boa noite. Eu estou aqui esta noite como líder, como coordenadora, organizadora, mas eu estou aqui também como mãe. E eu acho que como mãe eu me sinto bastante comovida com tudo isso. Às vezes a gente se faz forte, se faz de forte, mas aqui eu estou como mãe também. Não é alegre, não é feliz, é uma coisa que faz a gente pensar e refletir. Então, nós estamos na Igreja Adventista como líderes, organizando há algum tempo já o Quebrando o Silêncio. A doutora Damares nos falou aqui. Quero muito agradecer o convite que foi feito, Nilva, Damares, aqui também a Câmara de Vereadores, a todos que estão aqui. E o Quebrando o Silêncio, ele também tem uma data, aqui como vocês, tem uma data, tem um dia 25 de agosto. Infelizmente, nós temos uma data, né? Parece ser algo bonito, algo de se lembrar, mas ele precisa existir para que o que aconteça? Aqueles que estão muito quietos se movam. Que a gente precisa abrir os olhos para alguma coisa que está acontecendo. Então, aqui nós hoje ouvimos essa palestra, essas experiências que doem, mas que precisam ser lembradas. Então, se você é mãe, se você é coordenadora, que nós temos várias pessoas de escolas, aventureiros, desbravadores, igrejas, mães, pais, né? Vamos abrir os olhos, vamos participar, ajudar, e o Quebrando o Silêncio também está aí para isso. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, nós temos uma igreja aqui em Bragança Paulista, Pastor Leidivan, Rose, temos várias igrejas que você quiser participar conosco, nossa igreja está aberta para que você também esteja participando. Tá bom? Muito obrigada, fica aqui o meu carinho, meu respeito por cada trabalho de cada pessoa que aqui é feito. E Damares, o seu eu não preciso nem falar, né? Nós nascemos no mesmo lugar, eu digo assim, eu só não conheci ela lá, mas ela sempre está assim, linda, maravilhosa. Ela fala
Assim, a gente quer ficar até meia-noite aqui, se pudesse, viu, Damares? Mas é uma alegria estar aqui com você, falando sobre esse assunto tão importante. Que Deus te acompanhe, te guie a cada dia. Amém. Obrigada. Marisa, vem cá, Marisa. Para encerrar, Marisa vai apresentar o fluxo. Marisa é presidente do Conselho Tutelar de Bragança. Não é? E existe um caminho a ser percorrido aqui em casos de abuso e exploração sexual de crianças. É importantíssimo que você saiba. Marisa, com você. Primeiro, eu gostaria de agradecer, em nome dos meus colegas que aqui estão, eu gostaria que os conselheiros se levantassem um bocadinho, se a senhora me permite. A Netânia, a Sueli, o Júlio, a Simone. Cadê a Simone? Está aí? Aqui, a Simone está aqui. E a gente, em virtude desse momento, né, dessa conscientização do 18 de maio, a Simone fez contato com a Escola do Parlamento e conseguiu com a Érica que esse movimento acontecesse. O Conselho Tutelar é um colegiado, ninguém faz nada sozinho, como em lugar algum, lugar nenhum, a gente não faz nada sozinho. Então, a gente trabalhou a semana inteira para que mais pessoas soubessem desse trabalho, para que mais pessoas pudessem se conscientizar efetivamente. E hoje nós somos agraciados com os 2 palestrantes que vieram lá no NAPA, pela manhã e pelo começo da tarde, e depois com a doutora Damares, que contribuiu sabiamente. E que, naquele momento, foi protegida, teve uma luz, e as pessoas que estavam na plenária começaram a articular com ela. Minha colega trabalhou o dia inteiro, guarda municipal está aqui, a Valença, e ela fez assim para mim: Marisa, onde você encontrou aquela mulher tão pequenininha, mas tão grandiosa? Eu fiz: nós vamos para a Câmara agora, é o tempo de eu tirar a farda e ir lá também. Aí ela pediu para uma amiga vir, não conseguiu, veio sozinho. E assim como nós viemos, nós estamos trabalhando a semana inteira. A semana inteira não, eu cheguei de férias, estou com pneumonia, e minhas amigas já a semana inteira, desde o começo, tentando fazer com que isso acontecesse. Então, quero agradecer a vereadora Beth Chedi, em nome da Érica, né, da Margarete também, que aqui estão, e de ter disponibilizado esse espaço. Na ocasião, a Escola do Parlamento não acontece aqui, acontece em uma outra sala, né, Érica? E aí não tinha coincidido com outro grupo que vinha. E aí, dona Nilva, nós falamos assim: dona Nilva, qual será a providência que Deus tem para nós? Porque não vai dar certo na Escola do Parlamento. De repente, ela falou: a Érica, então, vai para a plenária, mas não pode ter 6 pessoas, hein? Ah, dona Nilva, glória seja a Deus. Por que não vai ter 6 pessoas? Vão vir os desbravadores, o pessoal e mais um monte de gente, e vai ser um sucesso. E esse sucesso está sendo, e esse sucesso foi e vai continuar, eu penso. Porque ela casou com Bragança agora e disse que vai ajudar a gente. Olha que bacana. Quanto ao nosso fluxo, ele funciona assim. Em 2011, a nossa promotora de justiça, doutora Ana Buoso, quando era da infância, ela preparou um termo de ajuste de conduta. E, por conta desse termo de ajuste de conduta, regularizou, de alguma maneira, o protocolo de violência sexual. É bacana, é um passo, como nós dissemos para a doutora Damares, mas ainda engatinhamos para isso. Toda pessoa que chega no hospital, seja na unidade de pronto atendimento nos UPAs, seja na Universidade de São Francisco, elas são encaminhadas para a Santa Casa local, que é o nosso hospital de referência. Concomitante, ela pode acionar os UPAs, ou a universidade, ou o posto de saúde, ou o Conselho Tutelar, para que a gente consiga chegar junto na Santa Casa. Mas, se prefere direto para a Santa Casa obrigatoriamente comunica o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai até esse local, seja, doutora, a senhora sabe disso, 8 horas da manhã, 10 horas da noite, 2 horas da madrugada. Não importa, o conselho é ininterrupto. Nós trabalhamos o tempo todo, o dia todo, todo dia. Então, eles nos acionam e nós vamos lá. Lá, se é até do dia, até umas 14, 15 horas, tem o psicólogo local que atende. Se passa desse horário, tem uma lista da Associação dos Psicólogos, e essas pessoas prestam um serviço na Santa Casa e tem essa escuta.
Essa criança que foi violentada, ela não conta para o conselho, não conta para a delegacia, ela conta só para o psicólogo. Só que muitos pais, naquele momento, naquela euforia, ou quem está apresentando a denúncia, acaba contando. E quando chega no hospital, algumas outras pessoas já acabam sabendo. Muito bem. Qual que é a nossa preocupação? E por que nós falamos com a doutora Damares para que ela pudesse nos ajudar? E ela sabiamente já falou com o vereador. Quando a gente sai da Santa Casa, tanto a delegacia de polícia quanto o legista, conforme o termo de ajuste de conduta, teria que ir até o hospital. Mas não é nem culpa da polícia e nem culpa do legista, porque não tem perna para chegar no hospital. Primeiro, que não tem aparato físico, material, eletrônico. Não dá para fazer um boletim de ocorrência na Santa Casa. O perito não dá para ir para a Santa Casa, colher o material e sair com o material de lá, sendo a única prova do crime, se houver esse crime, né, e se encontrar alguma coisa, e no caminho acontecer alguma coisa, ele perder essa prova. Então, o que nos angustia muito? Que a criança chega na Santa Casa, ela é atendida até seus 14 anos pelo pediatra, aonde ele faz a avaliação, e ela já tem que se expor naquele momento, faz todo o teste de sífilis, de hepatite B, hepatite C, de AIDS, para saber como é que está a situação. Se tem até 72 horas disso, que é o tempo, né, para a medida profiláctica, ela faz essa medicação, é uma batelada, bezetacil, e são 28 dias de remédio, enfim. Depois que tudo isso que a gente faz na Santa Casa, a gente precisa levá-la de novo para o legista. Então, ela repete o mesmo procedimento que teve na Santa Casa. Ela fica de novo, não é verdade, doutora? Revitimizada. 2 vezes, ela já passou uma com o agressor. A segunda vez ela passa na Santa Casa porque tem obrigação de fazer isso, acolhimento. A Santa Casa é para saber se está machucada, se precisa de uma intervenção cirúrgica, como já aconteceu algumas vezes, se precisa fazer uma medicação instantânea. Mas não é um médico legista. Então, ele não pode ir lá comprovar ou contar qualquer coisa se aquela criança está preservada ou não, se o ímã está íntegro ou não. Ele até vê, ele sabe, mas ele não tem legalidade para isso. Quem precisa ver isso é o legista. Qual que é a nossa angústia? Qual que é o nosso trabalho? Aonde que a gente gostaria de chegar? Que isso pudesse acontecer em um único lugar. E que essa criança pudesse ser ouvida, como ela disse lá no começo. Né? Então, ela disse das câmeras, de uma sala lúdica, que ela pudesse contar com a ajuda de um psicólogo, de um pedagogo, do serviço social, de um ator comprometido com aquela criança para o acolhimento. Com base nisso, só faria aquilo naquele momento e não ficaria lembrando daquilo posteriormente. Então, eu falei com ela lá de um índice que nós tivemos em um ano, de maio do ano passado até maio desse ano, nós tivemos em Bragança 94 casos de violência sexual. 94 casos, para fazer uma conta rápida, são 8 casos por mês. 8 casos por mês são 2 casos por semana. Né? E pode ser 4 numa semana, 4 na outra. Pode ser 8 numa semana só. Então, pensa, e ela já contou todos os meios e como e o que acontece, contou as histórias dela, e eu passaria aqui à noite contando também as nossas histórias de tão dificultoso que tem sido, justamente porque a gente não consegue garantir o direito dessa criança. A gente trabalha arduamente. Mas, algumas vezes, lá no Conselho, a gente pensa que a gente ajuda, mas, ao invés de ajudar, a gente acaba expondo essa criança. E também nós não temos perna para chegar em lugar nenhum. Qual a ideia inicial? O termo de ajuste de conduta. Beleza. O protocolo de violência sexual. Fantástico. Só que tem os entraves. E, nesses entraves, doutora, a gente gostaria de organizar para que tudo acontecesse da melhor maneira possível, para que essa criança e adolescente pudesse ser contemplada e ser atendido do jeito que ela merece ser atendida. Uma casa de leis, nada melhor do que aqui, para que isso possa acontecer. Agora com a senhora. Obrigada, Marisa.
Eu quero agradecer o trabalho extraordinário. Naturalmente, ela já apresentou aqui as dificuldades, mas nós estamos fazendo isso no melhor lugar, não é? Que é no parlamento. E certamente as meninas estão aí registrando essas necessidades. E quem sabe teremos aqui uma iniciativa parlamentar que considere a possibilidade da criança receber e participar de todos esses protocolos num único lugar. Não é, para ela não ser revitimizada. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos, não é? E desejar uma boa noite. Provavelmente a mestre de cerimônias ainda vai fazer aqui o encerramento. Muito obrigada, fico à disposição de todos na OAB. Nós a quem agradecemos, através da nossa presidente Beth Chedi, de todos os outros vereadores da casa, né, da mesa diretora. Antes de finalizar, doutora Damares, nós gostaríamos de agradecer também a presença do vice-presidente da Associação dos Psicólogos de Bragança Paulista e Região, doutor Mauro Rolo, a representante da Cruz Vermelha, Iraci Rúbia de Godoy Vieira, e também dar um aviso aqui que os livrinhos do Quebrando o Silêncio vão estar de presente para todas as pessoas que estiveram aqui nessa palestra, nessa noite. E também depois nós vamos ter aqui um lanchinho para todos que estiverem presentes. E eu quero aqui, em nome da Escola do Parlamento, agradecermos e entregarmos o certificado para a doutora Damares, de participação nesta oportunidade. Obrigada. A Margarete também. E eu gostaria aqui de chamar a representante do Conselho Tutelar, que foi uma parceria que nós fizemos aqui para que este evento acontecesse aqui do Conselho Tutelar, em nome de, representando todo o Conselho, a Marisa, né, para que esteja aqui conosco, por favor. E também em nome de todos nós aqui da Câmara Municipal, através da Escola do Parlamento, a todo o Conselho Tutelar. Obrigada, Miranda, que bacana. Obrigada. Sim, também gostaríamos de chamar a dona Nilva, como representante da Agência Adventista de Desenvolvimento de Recursos e Recursos Assistenciais Brasil, a ADRA, para que também receba como uma entidade parceira deste evento, que foi muito importante nessa noite. Muito obrigada a todos. Lembrando que o certificado vai ser enviado por e-mail, então todo mundo enche a lista de presentes se for necessário. Obrigada. E boa noite a todos.